Olá, vamos agora considerar o caso de expoentes de Lyapunov, todos com o mesmo sinal, ou todos positivos ou todos negativos. Então o resultado fundamental que inspira tudo isto é o caso da teoria de Pesin, onde se prova que se eu tiver um diffel holder C1 e uma medida ergódica, né, invariante, tal que todos os seus expoentes de Lyapunov são negativos, então o suporte da medida é simplesmente uma horta periódica atratora, ou seja, μ é uma Dirac suportada numa horta periódica atratora. Respectivamente, se todos os expoentes forem positivos, então a medida é uma Dirac, né, suportada numa horta periódica repulsora. Portanto, eu tenho um caso essencialmente hiperbólico. Se todos os expoentes de Lyapunov forem negativos com uma medida ergódica, então ela está suportada numa horta periódica hiperbólica atratora. Se todos forem positivos, ela está suportada numa horta periódica hiperbólica repulsora. Acontece que este resultado pode ser generalizado para endomorfismos de classe C1 e para também campos de vetores C1, mesmo com singularidades. Okay? E também para probabilidades não ergódicas, probabilidades invariantes não ergódicas. Okay? Então, nós podemos obter a mesma conclusão nestes contextos sem usar a teoria que nós vimos de hiperbolicidade não uniforme. Okay? Não é preciso usar variedades estáveis e instáveis, não é preciso usar blocos hiperbólicos, podemos fazer de uma forma mais direta e podemos provar coisas mais gerais. Então vou falar sobre isso. Então vamos olhar primeiro para o caso discreto. Transformações C1 e diffeomorfismos. Okay. Então, para aplicações C1 em variedades compactas, okay, nós vamos obter uma condição necessária e suficiente para que uma certa trajetória, então esta aqui é uma condição que de fato nós vamos enunciar pontualmente, não precisa de ser QTP, nem precisa de medida invariante, para uma certa trajetória estar na bacia de atração de uma horta periódica, ok? Vamos ter essa informação através de uma informação assintótica sobre a derivada da transformação. Então, tomemos uma aplicação, C1, de tal maneira que valha esta condição. O ínfimo da norma da derivada é positiva. Portanto, isto impede, por exemplo, a derivada de ser nula. Isto impede a derivada de ser constante, ter a aplicação linear constante igual a zero, por exemplo, né? Ok, mas reparem que em dimensão 2 ou 3 ou 4, essa dimensão maior do que 1, eu consigo ter derivadas que têm determinante nulo, por exemplo. Né? Eu posso ter um autovalor nulo, posso ter uma derivada que tenha uma linha completamente nula, mas que não é aplicação nula. Okay? Isso é suficiente para poder aplicar estas ideias. Bom, o teorema ergódico subaditivo, né, garante que existe este limite, okay, para todo ponto num conjunto de probabilidade total. Okay? De fato, né, o logaritmo positivo da norma da derivada é esta expressão. Né? Isto aqui é μ integrável, porque se eu assumo isto aqui, é μ integrável, uma vez que a aplicação é C1 numa variedade compacta. Né? Então tem cota superior para a derivada. Então isto aqui é integrável, a parte negativa não me importa. Né? Então isto é μ integrável e, portanto, né, existe este limite QTP para toda a medida invariante. Então eu vou agora usar esta expressão para enunciar a condição necessária e suficiente para obter os postos. Então, isto aqui é o quê? Isto aqui é uma condição que está olhando a média, né? A média da taxa de crescimento da derivada de uma potência K da F, okay, ao longo das órbitas de F e K. Okay?
Eu estou olhando para o limítrofe desta média, né, da taxa de crescimento de DFK. Okay? Olhando para esta média, eu aqui relembro o que é uma órbita periódica e o que é um poço. Okay? Essencialmente, né, um poço é uma órbita periódica, tal que no período a derivada é uma contração. E relembro o que é a bacia de atração de um poço. A bacia de atração de um poço, de uma órbita periódica atratora, é o conjunto dos pontos cujo ômega limite é essa órbita. Então, seja então uma aplicação C1, com aquela condição, o ínfimo da norma da derivada é positivo. Então, um ponto está na bacia de atração de um poço se e só se aquela média anterior é negativa, para algum K. Para alguma potência da F, eu tenho aquela média negativa. E isso é se e só se. Juntando este resultado pontual com o teorema ergódico subaditivo e com a decomposição ergódica, né, nós podemos provar que se eu tiver uma medida invariante em relação a F, né, nas condições anteriores, e se eu assumir que a taxa máxima, ou seja, o expoente máximo é negativo QTP, okay, se o expoente máximo for negativo QTP, reparem, eu não estou assumindo que a medida é ergódica, então a Mi se decompõe numa soma enumerável, no máximo, de pedacinhos que são suportados numa órbita periódica atratora, conjunto inumerável, e um pedaço onde aquela média é não negativa. Okay? Estes pedaços aqui têm a média negativa e estão todos suportados em órbitas periódicas de poços, podem ser em quantidade inumerável, ou e depois eu posso ter um outro pedaço em que aquela média é não negativa. Se a Mi for ergódica, então automaticamente esta condição garante que ela está concentrada, ela é a Dirac na órbita de um poço. Okay? Esta condição aqui, né, é exatamente o paralelo do enunciado inicial que vem da teoria de Pesin. Bom, a observação é que nós não precisamos da continuidade Euler da derivada, nós não usamos nada disso. Não precisamos que F seja um diffeomorfismo, nem sequer um diffeo local. Portanto, nós não usamos a teoria de Pesin, nem usamos blocos hiperbólicos, não usamos variedades estáveis e instáveis. Precisamos assumir apenas que a df de x não é a aplicação nula em nenhum ponto de x. Okay? Então, esta condição é compatível com um monte de tipos de pontos críticos para f. Né? Lembra que o ponto crítico corresponde a dizer que a derivada tem determinante nulo, okay? Onde eu não posso inverter a função. Então, em dimensão maior do que 1, isto permite esta condição, o dfx não ser a aplicação nula, é uma condição bastante fraca, porque eu posso ter o jacobiano determinante sendo zero, determinante a derivada, pontos críticos da f, sem que a derivada seja a aplicação nula. Okay? Esta suposição implica em particular que aquelas médias nunca são menos infinito, okay? E que o nosso expoente, aquele expoente máximo, também nunca é menos infinito. Portanto, eles são todos finitos. Okay? No caso de eu ter um diffeomorfismo, né? Diffeomorfismo C1, então, trocando o f pelo f-1, eu posso definir o expoente, né? O expoente mínimo, que é este aqui, a taxa mínima de expansão, okay? E definimos a média correspondente usando a inversa da derivada, né? Que agora vai ser o AK til. A média, a mesma coisa que a média anterior, só que em vez de usar a derivada de FK, eu uso a inversa da derivada de FK
para uma certa potência K. Okay? E, claro, dizemos que uma órbita periódica repulsora se ela é uma órbita periódica atratora para a inversa. Então, seja FC1, dífio agora, okay? Então um ponto pertence a uma órbita periódica repulsora se e só se esta média é negativa para algum K. Okay? Lembre que isto sendo negativo, significa que esta norma aqui vai ser menor do que 1, em algum iterado, digamos, então eu tenho uma contração aqui. Isto significa que isto é uma contração. Mas é uma contração com a derivada inversa, portanto significa que a derivada expande. Ok? Então nós vamos ver como usar isto. Novamente, complementando com a decomposição ergódica, se eu tiver uma medida invariante em relação, para um difiomorfismo de classe C1, então eu posso decompor a medida em 3 pedaços, digamos, um pedaço correspondente a postos, né? E um pedaço correspondente a fontes. Então aqui tem uma quantidade inumerável de postos, Diracs suportadas em órbitas periódicas atratoras, uma quantidade no máximo inumerável de Diracs suportadas em órbitas periódicas repulsoras e outro pedaço que será um pedaço onde eu não tenho todos os expoentes positivos, nem tenho todos os expoentes negativos. Então, eu tenho que o máximo e o mínimo das taxas de contração e expansão, né, não são estritamente negativos nem estritamente positivos. Né? Então, são maiores ou iguais que zero. Certo? Então, eu ou tenho tudo negativo e tenho posse, ou tenho todos os expoentes positivos e tenho fontes, ou tenho nem todos os expoentes positivos, nem todos os expoentes negativos. Se a medida for não atómica, portanto aqui eu tenho estes pedaços aqui são atómicos, automaticamente, são Diracs suportadas em órbitas periódicas. Se eu souber que ela é não atómica, então a minha medida tem que ser só esta parte. Ou seja, ou a Mi não é hiperbólica, tem algum expoente nulo, ou a Mi é uma medida hiperbólica com expoentes de diferentes sinais. Ok? Então, isto é consequência deste resultado, né, usando a decomposição ergódica. Contrastando com estes resultados, se eu tiver expoentes de Lyapunov positivos em todas as direções, num conjunto de probabilidade total, para um difiomorfismo local, okay, uma variedade compacta, então F é uma aplicação uniformemente expansora. Okay? Certo? Eu tenho este resultado aqui. Se eu tiver que o maior, se eu tiver que, né, esta média aqui, que nos diz que isto aqui é o inverso da menor taxa de expansão. Então, se o simétrico da menor taxa de expansão for negativo, que significa que a menor taxa de expansão é positiva que a TP, ou seja, eu tenho o menor expoente é positivo que a TP, em relação a toda a medida de probabilidade invariante pela F, então eu consigo encontrar constantes positivas C e sigma, de tal forma que, né, a minha aplicação, a enésima derivada invertida, tem uma norma que é dominada por C elevado a menos sigma n. Como o C e o sigma são positivos, está dizendo que a F é uma aplicação uniformemente expansora. Né? Isto vale para todo o x e vale para todo o n. E esta, claro, é uma situação robusta. Né? As suposições, né, automaticamente valem para uma vizinhança C1 do difel local. Okay? Porquê? Por causa da teoria uniformemente hiperbólica que já foi estudada, né, no curso. Okay? Então, se eu tiver expoentes de Lyapunov positivos num conjunto de probabilidade total para um difel local,
automaticamente ele é uniformemente expansor, certo? Eu não vou provar este resultado aqui, é um resultado mais antigo, né? Vocês podem conferir na referência, ok? É uma aplicação interessante de teoria ergótica. Trocando agora expoentes positivos com negativos, né? Nós obtemos o seguinte resultado. Tenho uma aplicação C1, satisfazendo aquela condição, né, de que a derivada nunca é a aplicação nula. E se eu assumo que para todas as medidas de probabilidade invariantes nós temos que os expoentes são negativos QTP, este é o expoente máximo é negativo, portanto todos os expoentes são negativos QTP, então concluo que existe uma única órbita periódica atratora, né, cuja bacia é todo M, portanto tudo converge para a órbita periódica atratora. Okay? Seja, como corolário, seja um compacto invariante, de tal forma que todos os expoentes são negativos. Okay? Lim inf é negativo. Então, o K é a união de uma família finita de postos. Okay? Uma consequência, bom, nós podemos usar as mesmas ideias para provar isto aqui. Podemos construir um endomorfismo que está nas condições deste teorema. Okay? Nós essencialmente pegamos por exemplo, aqui na esfera, okay? E enviamos a esfera dentro dela mesma. Nós fazemos com que a imagem da esfera seja algo deste tipo e depois projetamos. Portanto, nós pegamos na esfera, levamos a superfície da esfera dentro dela, deste jeito. Claro que isso não é uma aplicação da esfera na esfera, mas depois nós fazemos a projeção estereográfica. Okay? Isto nos dá um endomorfismo. Ou seja, é uma aplicação que não é necessariamente um diffie local. Okay? É uma aplicação simplesmente diferenciável da esfera nela mesma. E ela contrai tudo, né? E este ponto aqui vai ser o limite, o ômega limite de todos os pontos da esfera. Okay. Está aqui a descrição da construção. Existem famílias abertas de diffeos locais que satisfazem que a média que dá as taxas médias de expansão, né, serem negativas para Lebesgue quase todo ponto, okay, mas que não são uniformemente expansoras. Ou seja, se eu enfraquecer a suposição daquele teorema, né, o teorema, eu estou-me referindo a este teorema aqui. Aqui eu supus, né, que estas médias, estes limites é negativo QTP para toda a medida invariante. E eu agora vou considerar esta média e vou supor que ela é negativa, mas apenas Lebesgue QTP. Okay? Vou considerar que elas são negativas Lebesgue QTP. Então existem exemplos, de fato, abertos, robustos, de aplicações C1, que satisfazem essa condição, chamada expansão, também que é chamada de expansão não uniforme, okay? Mas não são uniformemente expansoras. Okay? Existem essas aplicações que satisfazem aquela condição de expansão de expoentes de Lyapunov positivos em todas as direções, Lebesgue QTP, mas que não são uniformemente expansoras. Okay? Quando nós temos expansão, né, ou expansão QTP para medidas, né, tem um conjunto denso de órbitas periódicas repulsoras. Okay? E não é difícil de ver que se eu tenho que os expoentes são todos positivos QTP, então aquela média negativa
QTP para qualquer medida invariante, okay? Para algum K. Okay? Isso é uma consequência do teorema ergódico subaditivo e do Ocel-Reds. Okay? Então, o que nós não sabemos é se esta condição implica esta. Okay? Tem resultados recentes de Wilton Pinheiro sobre isso. Okay? Precisamos de condições extras para deduzir esta condição a partir desta condição. Ou seja, deduzir que as médias temporais em certos iterados, certas potências da K, da norma da derivada, né, invertida é negativa. Isso implica que todos os expoentes são positivos. Isso acontece em certas condições. Portanto, conjectura-se que se isto acontecer QTP, né, então deverá acontecer isto, né, para alguma medida f invariante. Isso aí, né, sabe-se provar em certas condições. Okay? E se nós tivermos expoentes negativos Lebesgue QTP? Okay? Bom, se nós tivermos expoentes negativos Lebesgue QTP para algum K, né, expoentes negativos no sentido de termos aquelas médias negativas, as médias AK-, então, né, nós vamos ter, nas condições dos resultados anteriores, a derivada nunca é a aplicação nula, nós vamos ter que isto acontece, expoentes em média, né, negativos, Lebesgue QTP, se só se existe uma família no máximo inumerável de massas de Dirac, de médias de Dirac, concentradas em órbitas periódicas atratoras, okay? Cujas bacias formam um aberto e denso e de medida total de Lebesgue na variedade. Okay? Existem vários exemplos desse tipo de dinâmicas. Sim, por exemplo, a aplicação norte-sul, né? A aplicação que simplesmente tem no círculo, né? Tem um ponto fixo aqui em cima, chamado polo norte, ponto fixo no polo sul, e as trajetórias vão do norte para o sul. Ok? Claro que o ponto fixo aqui no polo sul, que é um poço, e ele tem uma bacia de atração que é aberta e densa na circunferência. É tudo menos o polo norte. Okay? Mas a bacia não é o espaço inteiro, neste caso, né? Okay? Comparem isto, por exemplo, com o exemplo que eu dei daquela construção para um endomorfismo, em que todos os pontos convergem para o polo sul. Okay? Então, nesse outro caso, eu não estou com diffeomorfismo. Okay? Um outro exemplo é tomar esta função, o gráfico dela, e vamos usar isto como um gradiente. Vamos pegar isto como potencial, consideramos o fluxo gradiente desta função. Okay? Então, nós vamos ter aqui uma quantidade infinita de poços e fontes, né? Cada ponto crítico, cada máximo e mínimo, né, vai corresponder a uma fonte e um poço para o fluxo, né? E o que nós vamos considerar é multiplicar este sistema, este fluxo, multiplicamos pelo norte-sul. Okay? Então vamos ter uma quantidade infinita de poços e fontes com bacias que cobrem tudo, né? Portanto, os poços aqui, por exemplo, este ponto aqui corresponde a um poço, né? E a bacia dele são todos os pontos na sua vizinhança até, né, ao próximo máximo. Okay? Então isso vai corresponder a um conjunto inumerável de poços, né, cujas bacias cobrem Lebesgue QTP tudo, né? Observe também que existem famílias a um parâmetro, né, de diffeomorfismos, de fato, de tal forma que nós temos esta propriedade, mas de forma não robusta. Isto é uma situação que não é robusta, né? Temos famílias então a um parâmetro, de tal forma que
para um certo intervalo de parâmetros eu tenho um poço cuja bacia é aberta, densa e de medida total, na esfera, por exemplo, okay? São difas da esfera, e por outro lado existem parâmetros arbitrariamente próximos de zero, positivos e arbitrariamente próximos de zero, ou seja, no complementar deste intervalo, tal que a família, a transformação para esses parâmetros tem uma medida de Lebesgue positiva, tem um subconjunto de medida de Lebesgue positiva de pontos que tem expoente Lyapunov positivo. Okay? E, portanto, eles não vão convergir para o poço aqui. Né? Okay? Existem esses exemplos. Então não são situações robustas. Para o caso contínuo, né? Para fluxos gerados por campos de vetores, o que é que nós podemos fazer? Né? Então, nós vamos considerar aqui um campo de vetores, que vamos geralmente representar pela letra G, e vamos denotar o fluxo por φ de t e por d φ de t a derivada do fluxo em relação ao espaço. Né? Então, analogamente ao que nós fizemos antes, nós vamos usar o termo periódico sobre aditivo e vamos considerar aqui a taxa máxima de expansão. Isto é o maior expoente de Lyapunov, né? Que ele vai existir num conjunto de probabilidade total para o nosso fluxo. Okay? E vamos enunciar resultados semelhantes aos anteriores para fluxos, com algumas diferenças importantes. Eu vou recordar, né, que como é que nós calculamos, por exemplo, nós fazemos sentido de derivada de um campo. Bom, se nós fazermos conta que o campo está em Rn, não é necessário, é uma coisa muito direta. O que é que são órbitas, o que é um segmento de órbita, uma trajetória, o que é que são equilíbrios, ou pontos de equilíbrio ou singularidades, o que é uma órbita periódica para um campo, né? O que é o conjunto das órbitas periódicas de um fluxo, o conjunto das singularidades, a união desses dois é o conjunto dos pontos críticos de um fluxo, ou associado a um campo, né? Tudo isto são coisas que vocês estudaram quando estudaram equações diferenciais. O conjunto ômega limite, conjunto alfa limite, conjuntos invariantes. E para um compacto invariante, o conjunto estável é o conjunto de pontos cujo ômega limite cai no compacto e o conjunto instável é o conjunto de pontos cujo alfa limite cai no compacto. Okay? A definição de um sumidouro, né? um conjunto que tem uma bacia de atração, que é esta vizinhança, né? Que satisfaz esta condição e esta condição, que dá o nosso compacto, e a condição inversa é um conjunto repulsor. Definição do que é um poço hiperbólico, do que é uma singularidade hiperbólica e do que é uma órbita periódica hiperbólica. Okay? Nós sabemos que quando algum dos elementos críticos é hiperbólico, podemos usar a teoria da variedade estável, teorema da variedade estável e instável da dinâmica hiperbólica. Sabemos que as variedades estáveis e instáveis são objetos mergulhados na variedade localmente. Okay? Então, se eu tiver, né, elementos críticos atratores, a variedade estável também é chamada de bacia, quando eu tenho uma órbita periódica atratora ou uma singularidade atratora. Analogamente, então, ao caso de isomorfismos, ou de endomorfismos, né, nós podemos definir aqui o lim_inf da taxa máxima de expansão. Isto corresponderia ao expoente de Lyapunov máximo. Okay, este aqui corresponderia ao expoente de Lyapunov mínimo com sinal trocado, né?
o expoente de Lyapunov mínimo seria, de fato, ser menos esta condição. Eu estou tomando aqui o lim_inf para garantir que faz sentido olhar para qualquer ponto. Okay? Não preciso olhar para QTP. Né? Okay? Portanto, se eu tenho que este primeiro é negativo, por exemplo, significa que todas as taxas de crescimento assintóticas na órbita de x, ao longo da órbita de x, em qualquer direção, são negativas. Okay? Ou se este cara aqui, este x tilde g for negativo, significa que todas as taxas de crescimento assintótico em qualquer direção ao longo da órbita de x são positivas. Okay? Então, suponhamos que eu tenho um campo, né, e um ponto que satisfaz que, né, o expoente máximo de Lyapunov é negativo, calculado com o lim_inf. Né? Então, ele converge para um poço hiperbólico, converge para uma singularidade hiperbólica atratora. Ao contrário, suponhamos que este cara é negativo, né? Então o próprio x é uma singularidade repulsora. Okay? Portanto, isso aqui é muito semelhante ao que nós obtivemos atrás para diffeomorfismos. E vamos agora tentar enfraquecer um pouco estas condições, por causa do seguinte: nós sabemos que na direção do campo, quando nós temos um fluxo gerado por um campo, na direção do campo eu tenho sempre expoente zero em relação a qualquer probabilidade invariante. Okay? Então, deve ser uma condição não trivial nós pensarmos o seguinte: e se eu tiver expoentes todos com o mesmo sinal, nas direções transversais à direção do campo? Ok, percebem que isso é mais fraco do que eu dizer eu tenho todos os expoentes negativos em todas as direções de um campo, porque isso vai incluir a direção do campo. Ok? Ou todos os expoentes positivos em todas as direções ao longo de uma certa trajetória do campo, que isso inclui a direção do campo. Okay? Eu agora vou tentar formalizar a ideia de que eu vou ter todas as direções transversais à direção do campo, com expansão e com contração. Okay? Para isso, nós usamos o fluxo linear de Poincaré, que intuitivamente a ideia é a seguinte, é aqui a formalização, mas o que nós fazemos é iterar pelo nosso fluxo, pegamos um vetor tangente, olhamos a imagem do vetor tangente pela derivada do fluxo, okay? E projetamos ortogonalmente na direção perpendicular ao campo aqui na imagem. Okay? Isto aqui é o campo em φ de x, isto aqui é o ortogonal à direção do campo. Eu vou pegar em qualquer vetor tangente, levo pela derivada do campo e projeto ortogonalmente na direção ortogonal à direção do campo. Este vetor, o vetor resultante dessa projeção, eu vou representar deste jeito e ele vai-se dizer o fluxo linear de Poincaré, a imagem do fluxo linear de Poincaré no tempo t. Okay? Esta construção é um cociclo, satisfaz esta relação aqui. Ok? E isto aqui, claro, está definido onde o campo não é nulo, né? Está definido para órbitas regulares. Okay? Então, esta família de transformações é chamada o fluxo linear de Poincaré. E agora, se eu olhar para a norma destas transformações, eu estou olhando para a taxa de crescimento da ação da derivada do fluxo em direções que são complementares à direção do campo. Okay, é essa noção que eu vou usar, né? Okay. Eu vou agora observar o seguinte, que mesmo que eu tenha contração em todas as direções transversais à direção do campo,
isso não significa que a trajetória converge para um poço. Okay? Nem que converge para uma órbita periódica atratora. Okay? E o exemplo, podemos pensar neste aqui, ou seja, se eu olhar para este tipo de campo, okay, que é semelhante a um exemplo que eu apresentei atrás sobre não existência de expoentes de Lyapunov, não existência de expoentes de Lyapunov na direção do campo, neste caso, mas aqui observem o seguinte, quando eu olho a direção complementar ao campo, né, estas trajetórias elas vão se acumular ao longo desta conexão de célula, aqui, okay, e também esta aqui, portanto que isto aqui vai ser um S1, portanto aqui é um círculo, portanto este lado está identificado com este. Então eu tenho esta acumulação aqui, por exemplo, então na direção transversal à direção do campo, ou seja, nas direções transversais desta trajetória, quando eu me aproximo desta singularidade, né, eu vou ter uma expansão nesta direção, mas quando eu me afasto, eu vou enxergar uma contração nesta direção. Então, esta trajetória, ao se aproximar dessa singularidade, ela vai enxergar esta expansão da célula, e ao se afastar, ela vai enxergar a contração. E nós podemos calcular isso pela derivada e pelo fluxo linear de Poincare. Ou seja, eu vou ter, né, um lim-inf negativo ou positivo consoante os pontos. De fato, eu vou ter o lim-inf negativo quando eu olhar para a parte de afastamento, e vou ter um lim-sub positivo quando eu olhar para estes iterados aqui que se aproximam. Então, eu tenho que o fluxo linear de Poincare, neste caso, né, ele tem contração ou expansão assintótica, mas a órbita não se acumula em poço nem em fonte, seja uma singularidade, seja um ponto fixo, seja uma órbita periódica. Okay? Então nós precisamos de fazer um enunciado, para estudar estes casos, um enunciado mais sutil. Okay? Esta é a descrição do exemplo de Bowen. Okay? Portanto, nós vamos obter essencialmente isto aqui que estava explicando. O lim-inf é negativo no fluxo linear de Poincare e o lim-sup é positivo. Então, as taxas de crescimento assintóticas transversais à direção do campo têm um lim-inf negativo e têm um lim-sup positivo. E a órbita não se acumula em poço nem fonte. Okay? Então, se eu tiver esta condição, que é uma condição que diz que eu tenho, né, contrações seccionais negativas, seccional significando nas direções transversais seccionais à direção do fluxo, eu tenho uma contração seccional assintótica, okay? Então eu posso concluir numa certa órbita, que eu tenho isto aqui, se x não é uma singularidade, eu estou olhando uma trajetória regular, okay? E estamos assumindo implicitamente que o campo, né, tem singularidades hiperbólicas apenas, ok? Bom, então se eu tenho esta contração seccional, então ou o x está contido na bacia de atração de um poço ou de uma órbita periódica, ou a alternativa, ou o x se acumula numa singularidade que é hiperbólica de codimensão 1. Ok? Significa que eu posso ter, no máximo, uma direção expansiva nessa singularidade. Aqui é exatamente o caso disto aqui. Esta é uma singularidade de codimensão 1. É codimensão 1 para o futuro e para o passado. Né? Ok. Então, isto é uma opção. A outra opção é o seguinte. Se eu reforçar a condição, se eu, em vez de pedir o lim-inf negativo, se eu pedir que o lim-sup é negativo, que é mais forte que o lim-inf negativo, certo? Então, concluo que sim. Então, neste caso, a trajetória do x, de fato, vai convergir para um poço
ou um ponto fixo ou uma horta periódica atratora. Okay? Então, quando tenho só o lim-inf, eu posso acumular numa singularidade que é uma cela com, no máximo, uma direção expansora, e no caso de ter o lim-sup, eu tenho de facto que convergir para o poço. Okay? Seja ele um ponto fixo ou uma horta periódica. Este aqui é exatamente o caso anterior, né, que nós vimos, mas com uma condição um pouco mais fraca. Né? Eu não olho para a direção do campo, neste caso, né? Olho só para as direções complementares. Então, em todos estes casos, não usamos a condição holder da derivada. Não é necessário ser C mais alfa. Esta condição, de que as singularidades são hiperbólicas, ela é colocada por causa, né, das provas, essencialmente, né? E ela é uma condição mais ou menos fraca. Porquê? Porque nós sabemos, né, que fluxos com singularidades hiperbólicas correspondem a um conjunto aberto e denso de topologia C1. Okay? Portanto, nós estamos considerando a maior parte dos campos. Né? E quando nós temos singularidades, quando o campo não tem singularidades, né? Então estes resultados, né, todos aqui são análogos aos anteriores. Né? Não tendo singularidades, então a trajetória vai convergir para um ponto fixo atrator, né? Seja ele que tem que ser uma horta periódica, né? Não pode ser uma singularidade. Okay? Então a única conclusão é convergir para uma horta periódica atratora quando não há singularidades. Analogamente, eu posso pensar no caso de expansão seccional. Né? Então, se eu tiver a expansão seccional com o lim-inf, né? Então tenho a mesma ideia, ou o x está numa horta periódica atratora, está numa horta periódica repulsora, okay? Ou a órbita de x se acumula numa singularidade tipo cela, com no máximo uma direção contrativa. Okay? Que é o que isto significa, uma singularidade no máximo de índice 1. E finalmente, se eu substituir esta condição lim-inf, né, com a inversa do fluxo linear de Poincare, se substituir esta condição pela condição mais forte lim-sup, então eu concluo que a trajetória tem que ser uma horta periódica repulsora. Okay? Eu não posso dizer que está convergindo para uma singularidade, porque eu começo com um ponto que não é uma singularidade, eu começo com uma horta regular, né? E eu suponho expansão. Então eu não posso, né, assumir que ele vai convergir para uma singularidade quando, né, ele começa a não ser uma singularidade, a não ser no caso em que eu tenho uma cela hiperbólica, okay? E índice 1, né, que eu tenho uma direção contrativa na cela. Aí eu posso me aproximar por aí. Tirando isso, né, ele não pode, se eu estou numa horta regular, ele não pode se aproximar de um ponto fixo repulsor, né? Porque numa vizinhança de ponto fixo repulsor todo mundo se afasta. Então eu não posso ter nenhuma trajetória convergindo para lá. Okay? Então o caso positivo seccional, expansão seccional positiva, está tratado aqui. Okay? E mesmo, ou seja, aquela observação que eu já fiz anteriormente, né? O exemplo do Bowen que eu apresentei atrás também cobra este caso aqui. Certo? E também podemos observar que o exemplo de Bowen, que é bidimensional, pode ser expandido, pode ser adaptado para dimensões mais altas facilmente. Eu pego naquele exemplo, o exemplo de Bowen, aquela conexão de cela, e multiplico por um campo de vetores norte-sul numa esfera de dimensão qualquer. Okay? E aí eu tenho um exemplo de Bowen em dimensão qualquer para aplicar estes resultados, dar exemplos destes resultados nos enunciados anteriores. Okay? Agora uns comentários para encerrar. Estas afirmações no caso de fluxos, né, elas
usam muitas vezes a existência de geradores infinitesimais para estes cociclos, aqui, para os logaritmos destes cociclos. Nós vamos... okay? Isso aí é um detalhe da prova, certo? E nós podemos substituir a condição com o fluxo linear de Poincaré. Eu posso olhar, por exemplo, para taxas de contração ao longo de subespaços bidimensionais na direção, quaisquer subespaços bidimensionais dentro do espaço tangente. Eu posso substituir estas taxas, eu posso substituir por estas taxas em relação a qualquer subespaço de dimensão 2 no espaço tangente. Okay? Isto relaciona estas condições com certas condições de hiperbolicidade seccional. Okay? E nós podemos fazer aquelas adaptações anteriores, no caso de termos, por exemplo, esta contração seccional, né, assintótica, para Lebesgue quase todo o ponto. Então, nesse caso, eu tenho uma família inumerável de órbitas periódicas atratoras que atraem, não é, quase todos os pontos. Aquela condição é exatamente o equivalente ao caso de transformações. Né? E se eu tiver um compacto invariante para um fluxo, onde eu tenho, né, contração seccional assintótica para todos os pontos, então esse conjunto é uma união de uma família finita de postos. Que é exatamente o caso paralelo anterior. Okay? E também temos exemplos de campos de vetores que têm conjuntos abertos e densos e de medida de Lebesgue total na bacia de atração de uma família de postos e que não são robustos. Arbitrariamente, se um perto, eu consigo construir campos de vetores que têm um conjunto de medida de Lebesgue positiva de trajetórias com expoente positivo, com um expoente de Lyapunov positivo. Okay? Então é possível ver exemplos desses, por exemplo, neste livro que está aqui, e também nesta referência. Okay? Podemos, analogamente, aplicar o teorema de composição ergódica para usar os resultados que são pontuais, que eu obtive antes, né? Resultados sobre pontos, né? Se ele tiver uma certa taxa de crescimento, uma terceira trajetória, então ela converge para um poço, ou converge para uma célula, etc. Nós podemos usar isso, da mesma forma que antes, para tirar conclusões usando a decomposição ergódica. Então, se eu tiver uma medida de probabilidade invariante com respeito a um campo de vetores C1, okay, então eu posso decompô-la em um pedaço que tem uma quantidade inumerável de órbitas atratoras, que podem ser postos, ou podem ser singularidades ou órbitas periódicas atratoras, e o caso de singularidades repulsoras ou órbitas periódicas repulsoras. Okay? Ou eu tenho um pedaço onde eu tenho expoentes que não são todos negativos, nem são todos positivos. Okay? Certo? Eu posso ter, né, esta decomposição como anteriormente nós vimos. Podemos conjecturar algumas coisas aqui acerca da matemática que envolve estender estes resultados. Por exemplo, nós não sabemos, eu já falei um pouco atrás, se as condições nas médias são equivalentes às condições assintóticas de expoentes. Okay? Em algumas condições elas são, mas seria interessante obter uma prova, em geral, né, sem usar nenhum tipo de condição extra. Assumimos também, no caso de transformações, que a derivada nunca é a aplicação nula. Né? Então nós gostaríamos de retirar essa condição, talvez para alguma coisa mais fraca ainda, e que chegar na mesma conclusão. Né? Também assumimos que os campos de vetores utilizados têm singularidades hiperbólicas apenas.
talvez nós possamos remover essa condição. Não precisamos de assumir que as singularidades são necessariamente hiperbólicas. Nas provas eu tive que assumir isso. Não pensei em fazer no caso não hiperbólico. Okay? Caso interessante é que, no caso, exemplo do Born, né, nós vimos que temos estas duas, estas condições aqui, né? Portanto, eu tenho expansão seccional e contração seccional da mesma órbita. Okay? Num conjunto de fato num conjunto aberto, né? Denso e de medida de Lebesgue, quase medida de Lebesgue positiva. Okay? No caso do exemplo do Bohr, nós temos expansão e contração assintótica nessas órbitas. Então, a conjectura é que talvez seja apenas nessas condições é que nós temos estas duas coisas ao mesmo tempo. Okay? Então, se eu tiver isto para o mesmo X, para a mesma órbita, né? Num conjunto aberto e denso, ou talvez só num conjunto aberto, né? Então eu tenho que ter conexões de célula, como no exemplo de Bohr. A conjectura de que só com conexões de célula é que nós temos este tipo de comportamentos. Okay? E para que trabalharmos com fluxos gerados por campos de vetores? Talvez eu não precise de assumir que são gerados por campos de vetores. Talvez eu possa trabalhar com fluxos contínuos, okay? Ou só semifluxos em variedades. Okay? E estender as noções de expansão seccional e contração seccional para esse contexto. Talvez seja possível generalizar tudo isto sem usar campos de vetores, trabalhar diretamente com fluxos. Okay? Bom, em seguida nós falaremos das demonstrações destes resultados.